Esse é um dos motivos pelo qual a maioria das pessoas não tem sarracênias desse tamanho no Brasil. E eu vou mostrar para vocês agora. No Brasil e no mundo inteiro, tá? Não é uma situação exclusivamente nossa. Salve, galera do YouTube! Galera do YouTube, do Facebook, do Instagram, seja lá onde foi que esse vídeo foi parar. Eu sou o Rafael Ferrarese, o Mão de Urso. E aí, beleza? Bom, no vídeo de hoje, esse vídeo especificamente, eu vou mostrar para vocês aqui o motivo pelo qual a sua sarracênia não cresce desse tamanho aqui. Mas ela cresce. O que não muda é a vossa ansiedade. E é por isso que eu vou te dar essa moral aqui. Então, antes de mais nada, quero convidar você para deixar o seu like nesse vídeo. Não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação para não perder os próximos conteúdos. Combinado? Além disso, queria convidar você para ser membro aqui do nosso canal. Os membros do nosso canal assistem uma pancada de vídeo antes de todo mundo. Conforme os vídeos vão subindo, eles já vão assistindo. Eles não esperam até o dia do vídeo. Eles já assistem o vídeo quando ele sai. Então tem assinante aqui do nosso canal, paga R$ 7,99 por mês, eu acho que é isso. R$ 7,90, R$ 8, eu não sei. Olha aí, tá aqui, ó, seja membro, tem umas vantagens aí, tá? Mas a principal delas são os vídeos antes. Então tem uns caras que assistem na semana, tipo, uns 4 ou 5 vídeos antes de todo mundo, tá? Então tem vídeo que vai sair com promoção, tem vídeo que sai com algumas coisas, então vale a pena ser membro. Além de ter algumas aulas que já estão gravadas e estão disponíveis para vocês. Essa sarracênia aqui é uma sarracênia à lata. Olha que coisa mais linda. Ela é uma sarracênia que tem aproximadamente... Olha, já quebrei aqui sem querer. Ela tem aproximadamente aí uns 70 a 80 centímetros mais ou menos de comprimento aqui. Gente, se eu gritar, desculpa, porque eu estou usando o microfone de lapela e eu ainda não aprendi que eu não preciso gritar quando eu estou com esse daqui. E italiano, Ferrarese, né? A gente fala alto mesmo, então, tá? Então, a sarracênia lata é uma planta que por si só já cresce bastante. E essa daqui está enorme. Bom, por que a sarracênia não cresce? Por que a gente não vê muita sarracênia no Brasil grande? Vou mostrar uma coisa aqui para vocês, que a maioria das sarracênias que você vê por aí, aqui no Brasil, na maioria das vezes, né? Alguns cultivadores ainda têm sarracênias maiores. Você acaba vendo uma sarracênia desse tamanho aqui. Seja num vaso maior, num vaso menor, você vai ver uma sarracênia desse tamanho aqui. Malemar, você vê umas sarracênias um pouquinho maiores, assim, talvez um pouco mais. Mas você não vê sarracênia adulta, uma sarracênia muito grande. O que acontece? Que essa sarracênia aqui, ela é juvenil. Isso aqui foi feito de uma muda adulta, não foi? Foi. De que lado será que a luz está melhor? Eu acho que desse lado a luz nos favorece. Vamos ver aqui. Eu acho que sim, tá, gente? Então vamos usar assim. Deixa eu só dar uma melhorada aqui. Vamos gravar direito, né? Faz direito o negócio, cara. Aí. Então, essa planta aqui, ela é uma planta adulta, tá? Então ela apesar dela ser adulta, o corte dela ser um corte adulto, ela é uma planta que não cresce. Agora eu não gostei do fundo. Tá mostrando ali as coisas que não tem nada a ver. Ó, o sol tá ali, ó. Nós estamos daqui. Vai ficar desse jeito, você que me entenda, tá? Então ela é uma planta que foi feito um corte de uma planta adulta. Quando você pega uma sarracênia e corta ela para fazer mudas, você dá um restart nessa planta. E automaticamente a sarracênia volta a produzir jarros menores, tubos menores, tá? A sarracênia, para ela atingir padrões altos, para ela ser uma planta, agora ficou torto. Gente, é assim mesmo, TDAH a gente vai mexendo em tudo, tá? Para ela ser uma planta grande, adulta, ela precisa ter tempo aqui dentro. E geralmente o que a gente faz? A gente pega uma planta como essa e planta num vaso como este. Pá e pá. E espera ela crescer. Essa é a realidade. Quanto tempo vai demorar? Eu não posso afirmar. Geralmente eu planto num ano, no ano seguinte eu já tenho uma planta bem grande. Demora 1 ano a 2 anos para uma planta dessa se estabelecer.
planta do jeito certo, né? Plantando sempre no canto do vaso, porque a sarracênia cresce para frente. Então, se você planta do jeito certo, já ensinei vocês a plantar sarracênias aqui, você planta no canto do vaso com a frente de crescimento virada para o meio, para que ela se expanda. Mas aí vai chegar uma hora que isso daqui vai acontecer, ó. Vou mostrar para vocês, porque isso aqui é bem interessante. Isso daqui é a nossa sarracênia lata, olha só o tamanho dela. E aí esse vaso, né, já não cabe mais a planta. Se a gente chegar perto aqui, ó, você vai ver que, olha só, já não cabe mais, ó. E ela já começou a estourar o vaso dos lados. Eu vou tirar essa planta daqui. Aí, pronto. E você vai entender bem o que eu estou falando. Olha só o tamanho da raiz da sarracênia. Eu vou virar aqui para vocês darem uma olhada. Pera aí, só um instante, tá? Se eu consigo fazer isso de um jeito que eu não preciso desconectar. Olha aí, gente. Esse é o tamanho. Você pode ver que tem muda nascendo aqui embaixo. Tudo isso daqui são raízes de outras plantas. Tem uma muda aqui, tem outra muda aqui. Tem muda lá, tem muda lá. Olha só o tamanho. Gente, tá passando um tufão aqui, então se acaso vocês ouvirem um barulhão, é isso, tá? Ela é uma planta que está enorme, olha só, e se desenvolvendo muito bem. Só que o vaso já está apertado. E aí o que a gente vê? A sarracênia não cresce mais e não se desenvolve mais porque o vaso não tem mais espaço para ela. Chegou ao ponto dela não ter mais espaço, que a outra muda que deveria ter nascido para riba, para cima, ó, está nascendo para baixo, procurando um espaço para que ela saia desse vaso, ó como a planta é inteligente, para que ela saia daqui. Tentou sair por baixo e não deu, tá? Então o que a gente vai fazer agora aqui? A gente vai plantar ela num vaso maior, bora lá? Bom, tá aqui, tirar aqui os meus acessórios, estava higienizando aí as minhas tesouras, né? Limpando os utensílios. Tem alguns aqui que tá dando um trabalho, mas vamos lá. Então eu tenho aqui um vaso com musgo, né? Você já pode ver. Vou pegar simplesmente, olha o tamanho desse vaso em relação a essa planta. Geralmente eu aconselho o dobro do tamanho da raiz da planta, do torrão. O torrão é desse tamanho, o vaso tem que ser o dobro, tá? Ó, tá bom? Não sei nem se tá dando para ver, mas tá? Tem que ser o dobro do tamanho. Então esse vaso é o dobro do tamanho desse torrão. Vou plantar ele aqui, ó, de um jeito que ele encaixe bem, porque eu quero que ela ganhe bastante proporção aqui. Quero que essa planta se desenvolva bem. Deixa eu ver se tá. Deixa eu dar um zoom mais para trás. Passinho pro fundo, por favor. Aí. Boa. Aqui. Vou colocar assim. Poderia até fazer uma muda aqui, ó. Eu poderia tirar uma muda aqui, ou eu vou tirar até essa filiformes que tá aqui, que não é o que eu quero. Poderia até tirar uma muda aqui, ó, muda aqui. Mas se eu fizer isso, lembra que eu falei para vocês? Se eu fizer corte, eu vou atrapalhar o desenvolvimento dessa planta. Ela vai entender que ela entrou em algum processo de choque, entendeu? E aí ela não vai se desenvolver. Eu quero que ela mantenha exatamente o que ela está fazendo agora, que é se multiplicar e crescer, tá? Aproveita para dar uma limpada aqui no vaso, ó, tá? Tira aí matinho que tiver por cima, folha seca, tá? Aproveita para usar a sua tesoura nova de poda, tá bom? E aí eu vou colocando musgo, e esse daqui é uma mistura de musgo e casca de arroz carbonizada, mas você pode usar perlita também, tá? Qualquer coisa que seja um drenante bom. Tem gente que usa vermiculita também, mas eu acho que vermiculita acaba empaçocando com o tempo. Não gosto muito de vermiculita não, tá? Nada contra quem usa, se você usa, tá? Pode usar aí, mas eu não gosto. Nunca vi um resultado bom com vermiculita aqui não, tá? É por causa do clima também, tá, gente? Meu clima é muito quente.
tá bom? Bom, fiz isso, tá aí, ó. Replantei a nossa sarracênia, a lata, no vaso ideal, um vaso bem maior. Agora, o que vai acontecer com essa planta aqui? Espera aí. Bom, agora ela vai se desenvolver muito mais. Eu tive até que dar um passo maior. Olha aqui o tamanho que esse vaso ficou. Olha só, pesado. Esse ficou bem pesadão agora. Agora ela tem espaço o suficiente para crescer nesse vaso aqui. Tanto assim como assim. E ela vai se desenvolver muito. Ela vai crescer demais. Essas plantas maiores, como nós temos um trabalho de rega aqui na estufa, eu estou tomando cuidado de colocar elas no chão, fora da água. Espera aí. Deixa eu pôr aqui, tá? E você vai entender o que eu estou falando, porque aí, olha aqui o tamanho dessa Sarracenia leucófila que eu resolvi pegar. Deixa eu fechar aqui, gente. Sempre essa estufa batendo, sempre. Eu sempre esqueço de fechar a porta e largo ela aqui. Olha essa Sarracenia leucófila, que linda. E olha só o tamanho desse tubo aqui, ó. Olha só que fantástico. Olha essa cor branca, que lindo. Muita gente já comprou dessa leucófila. É uma Sarracenia leucófila white, né? Olha só que perfeição, né? É uma planta branca, né? Vocês podem ver, ó. Tá? E ela produz esses tubos. Olha aqui, ó, bem grandões, ó. Quando eu falo que Sarracenia leucófila é uma planta grande, olha só, ela está encostada aqui no meu umbigo e vem até a altura do nariz, mais ou menos, ó. Tá? Então é uma planta bem grandona, tem é bem grande. E ela começou a cair justamente porque ela já não se sustém aqui. Então às vezes a gente faz um aro em volta apenas para ela ficar em pé. Ou a gente faz as podas das mudas em volta para ela não ficar assim tão pendurada igual ela está aqui. Beleza? Bom, é por isso que a sua Sarracenia não cresce, porque você mantém ela no vaso errado. Lembrando que as plantas crescem à medida que elas têm espaço, à medida que elas têm substrato, à medida que elas têm condições de clima ideal. Então, se você faz as regas do jeito certo, se você poda do jeito certo, se você mantém o substrato do jeito certo, né, sem ficar fazendo muita firula, às vezes a gente quer inventar demais, quer inventar roda. E não precisa, às vezes o simples o simples bem feito é melhor do que um bem elaborado mal feito, de qualquer jeito. Então é melhor vocês pensarem aí, talvez usar musgo puro. Desculpe. Ou musgo com casca de arroz, mas fica inventando muita coisa, coloca isso, coloca aquilo outro, você acaba danificando a sua planta, tá? Resumindo, gente, tuas sarracenias não crescem porque elas são plantas juvenis. Quando a sua planta começa a crescer, quando a sua planta começa a desenvolver, quando ela vai querer ficar adulta, você corta ela. E aí automaticamente ela volta a ser um bebezinho de novo. Então se você quer ter sarracenias grandes assim, bonitas, evite ficar cortando as suas plantas e fazendo mudas à riveria. Mantenha elas num vaso maior e tenha paciência de esperar essas plantas crescerem. Olha só, gente, a ventania que está acontecendo aqui nos últimos dias. O tufão tá passando aqui. Tá bem quente ainda, apesar do vento, tá bem quente. Já caiu algumas árvores aqui ao redor, alguns galhos. Ainda bem que não caiu lá onde eu estou esperando que vai cair. Bom, se eu sobreviver a este vento, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, um queijo e até o próximo conteúdo. Valeu e tchau!